Sejam mais uma vez bem-vindos ao quinto, quinto Oráculo de Antares. Eu sou o Panda, o vosso oráculo, estou aqui para compartilhar com vocês os ditos dos deuses dos céus superiores, do éter infinito, das memórias não perdidas. Vamos começar. Que venham os calíopes para me ajudar. Cadê as perguntas? Aqui. A primeira pergunta não é uma pergunta, é uma sugestão. Sugestão do Tupolev. Panda, se eu pudesse fazer alguma recomendação de livros que eu li e acho que você gostaria, seriam os seguintes: Os Três Estigmas de Palmer Eldritch, O Tempo Desconjuntado, Fluon, As Minhas Lágrimas, Dício Policial, Carne, Philip José Farner. E por último, um que já ouviste falar devido ao livro do Michel Houellebecq, Submissão, o Joris Karl Huysmans. Mas o Huysmans não é um livro, ele é um autor, né? Mas sim, entendi. Tá, o Huysmans eu tô curioso pra ler já faz um bom tempo. Dizem que ele é o Schopenhauer da literatura, que é muito pior que o Schopenhauer, que ele seria o literato mais pessimista que existe. Eu não sei se é isso, mas eu li isso em mais de um lugar, ouvi isso mais de uma vez, de mais de uma pessoa, né? Sempre recomendo. E todo mundo que recomenda o Huysmans é alguém que tá desiludido com o mundo, sabe? Que tem uma visão pessimista do mundo mesmo. Talvez seja o seu caso, Tupolev, mas enfim, isso eu deixo pra você responder. É porque as pessoas que me recomendaram são todas assim. São todas assim. Não foram muitas, mas todas elas são assim. Talvez o Tupolev seja uma exceção. Será? Não sei. Agora a primeira pergunta. Essa é uma pergunta de fato. E é do Tupolev também. A primeira não foi uma pergunta, mas essa aqui é uma pergunta. Né? Vamos lá. Panda, se eu não estiver enganado, no Paradise Lost, do John Milton, tem uma frase em que está escrito que estamos exilados do céu. Como interpretas essa frase com uma chave ateísta? Cara, se for uma chave antiteísta, aí dá para usar a chave marxista, marxiana, psicanalista freudiana, lacaniana. Mas qual aqui? Antiteísta. Ahn, eu não sei, essas aí de antiteísmo, essas aí são as primeiras que me vêm à mente. Talvez uma hegeliana também. Mais ou menos, né? Porque o Hegel tem um. Não, Hegel não. O Hegel poderia ser antirreligiosa, anticristã. Poderia ser anticristã. Mas eu não acho antiteísta. Eu acho que do Hegel não é antiteísta, não. Não. Bem, eu cito aqui Lukács e Lacan, você já sabe o que esperar, né? Já sabe o que esperar. Essas seriam chaves antiteístas. Agora, uma chave ateia, uma chave ateia vai interpretar isso do mesmo jeito que sei lá, que uma chave arianista, que seria a do Milton, porque o Milton era um cristão arianista, né? Ele era um purista arianista. Vai interpretar isso como algo literal naquele mundo ficcional, né? Então isso é literal dentro daquela ficção, isso é diegético. Só isso. Ou seja, estamos expulsos do paraíso.
Os humanos, dentro daquela diegese, daquela narração, estão expulsos do paraíso que existe naquela narração. E é isso. A chave ariana, ou cristã, católica, protestante, quer que seja, ela vai interpretar isso de uma maneira muito parecida, só que vai ser tipo, os personagens desse mundo e desse mundo e desse mundo também, desse mundo aqui, entendeu? A diferença da chave mais comum, né, cristã, católica, protestante, ariana, o que quer que seja, né, é, é de que essas aí que eu acabei de citar, elas vão pegar isso aí daquele mundo ficcional e vão enxergar isso também nesse mundo aqui, e a ateia vai enxergar isso somente confinado àquele mundo ficcional ali. E é isso. Você queria o quê? Você queria o quê, cara? Tipo, é só isso. Se for uma chave. Se ter a marxista, né? A marxista ou marxiana, seria algo como. Não sei. Que o. Seria uma das peças fundamentais do, da ideologia para garantir sua hegemonia, para garantir a hegemonia. Mas aí não seria exatamente anticapitalista, seria antifeudalista, né? Porque os marxistas também são antifeudalismo, né? Eles também são antifeudalismo. Eles são contra tudo que não é comunismo, o comunismo deles, né? E aí acaba que eles também são antifeudalistas. Então, eles interpretariam isso como uma das peças fundamentais para para conseguir, para que na época em que a hegemonia era cristã, ao menos no Ocidente, ao menos na Inglaterra do Milton, para garantir controles sobre as massas, ou algo assim, saca? Tipo, seria isso. O Lacan e o Freud, eu acho que eles vão falar algo parecido, mas seria para garantir, não garantir o controle das massas enquanto massa, e garantir o controle da massa enquanto indivíduos um por um. Indivíduos um por um, saca? Garantir o controle de cada um deles, né? Enfim. Ou poderia dizer que seria somente a expressão a maneira literária como o Milton conseguiu expressar para si e para os outros a sua a sua pulsão de morte, sua vontade de voltar para o útero, de não ter nascido, sua vontade de regressar à, à pré-vida, né? Regressar ao útero, regressar ao estágio embrionário e ficar lá para sempre, né? Tinha um paraíso, que era o útero, que era quentinho, a comida vinha direto pro estômago, né? Tava tudo bem, tudo ok, né? Às vezes sua mãe fazia um carinho na barriga e falava contigo, tava tudo ok. E aí você nasceu e que desgraça, né? E a vida não é tão boa assim, né? E aí seria muito melhor voltar. Seria isso. E aí o paraíso perdido seria o quê? O útero da mãe. E aí o Milton estaria expressando isso através da literatura, expressando isso para os outros e para si mesmo, sem saber, expressando isso inconscientemente através da literatura. Só acho que seria uma chave melhor, assim, no sentido psicanalista, né? Tanto do Freud, talvez do Lacan também, imagino que sim. É, sabe, tem mais sim, mas essas aí são as que deu pra puxar aqui, que você botou ateu, né? Uma chave ateia, a chave ateísta, no caso, né? E eu faço distinção entre o antiteísmo e o ateísmo. São duas coisas bem distintas. Bem, não são totalmente opostas, mas elas têm suas. Existe uma distinção muito clara entre uma e outra. Então, é isso. Tá aí. Mais perguntas?
Essa aqui também é do Tupolev. Tô lendo só porque tá embaixo, tá logo embaixo aqui. Panda, nos últimos meses fiquei viciado em leituras de suspense, mistério e terror. Quais autores você me recomenda? Já leste a trilogia de New York? Se já gostasse? Eu acho que eu já respondi essa pergunta, mas se eu já respondi, eu vou responder de novo. Não li a trilogia de New York, então não sei se eu gostei, porque eu não li. Leitura de suspense, mistério e terror. Ok. Vou falar dois nomes. Dashiell Hammett, Red Harvest. Dashiell Hammett, o autor. Red Harvest, o livro. Ou A Colheita Vermelha. E Jean-Patrick Manchette. Le Petit Bleu de la Côte Ouest. Seria o Pequeno Pontinho Azul da Costa Oeste. Ou se você quiser também, o que é bem legal, que é L'Affaire N'Guro. O caso N'Guro. Ou também a posição do atirador deitado. La position du tireur couché. A posição do atirador deitado. Muito bom, né? Enfim, tem outros mais, mas esse aí acho que já vai bem. Próxima pergunta. Isso aqui é do Universo Antares. Panda, por que ler literatura, prosa e poesia? A leitura, a escrita e a vida começam do outro lado do desespero. Essa é a minha resposta. Próxima pergunta. Anônimo. Panda, será que a literatura obrigatória de escritores da alta literatura brasileira nas escolas é o que atrapalha a entrada das crianças no universo literário? Isso aqui é de um anônimo, do O Anônimo. Não. Sim. Sim. Mas essa é só metade das coisas. Essa é uma resposta. Esse é um problema, esse é um fenômeno de duas causas. Duas causas inseparáveis. Tá, elas são separáveis, mas elas raramente estão separadas. Uma delas é a tentativa de obrigar as pessoas a ler obras de alta literatura. Essa é a primeira. A segunda é a falta de responsabilidade, a falta de reconhecimento, de aceitação, a falta de abraçar a própria responsabilidade na lição, no lecionar da alta literatura, da literatura no geral, assim, mas enfim, estou falando da alta literatura aqui, né? Então, da alta literatura. Quando você se recusa a, a dar tudo de si para lecionar aquilo ali, e quando você tenta obrigar as pessoas, alunos no caso, a ler o livro que você está selecionando, não é que as suas chances de fracassar aumentaram, não é que a sua probabilidade de fracassar surgiu no horizonte. Você já fracassou. Não é nem sequer uma promessa de se você continuar, você vai fracassar. É você já fracassou, já acabou de acontecer. Antes mesmo de você fazer. Você decidiu que você ia fazer isso. Você falou, não, eu vou mandar eles lerem isso aqui e eu vou fazer só isso, porque eu vou dar só essas bases aqui para eles interpretarem cada um como eles quiserem. Você já fracassou. Você tomou essa decisão, você falou, vou fazer isso aqui. Você já fracassou. Já fracassou, já foi embora. Já fracassou. A boa notícia é que basta que você mude de ideia, basta que você mude de ideia e que você tome responsabilidade pela lição, pelo lecionar daquilo ali, e que você não desrecomende, mas que também não obrigue
a leitura do livro que você vai comentar. Se você precisa que a pessoa leia o livro sobre o qual você está falando para que ela consiga te entender ou mesmo gostar ou compactuar com o que você diz, você já fracassou. Você fracassou antes mesmo de fazer isso. Quando você tem essa ideia, você fala, não, é isso aqui, você já fracassou, já foi embora, cara. Já foi embora. A maior parte dos livros que eu falo com as pessoas, elas nunca nem sequer viram a capa. Nunca mesmo. Quando eu discuto o livro com as pessoas, geralmente são livros que elas nunca leram, nem sequer sabiam, nem suspeitavam que não sabiam que existia. E mesmo assim eu sempre consegui falar com elas. Sempre que eu quis mostrar algo para alguém num texto, falar, olha, isso aqui é genial. Eu dava uma resumida suficiente no livro. Claro que não é o resumo que eu gosto, né? Mas é o resumo que é útil, que é necessário para aquele momento ali, para alguém que não leu a obra. Eu dava o resumo necessário daquilo ali e eu apontava no texto o que é que estava ali que me fascinava. Apontava, explicava e eu nunca precisei de outra coisa. Nunca precisei. Ninguém precisa. Você não precisa. Ninguém precisa disso. Não precisa. Não precisa. Não precisa mesmo. Não precisa. Você não precisa fazer com que as pessoas leiam o que você está comentando. Você não precisa. E você precisa assumir a responsabilidade. A menos que você queira fracassar nisso. Mas aí. Aí é contigo. Aí é contigo. É claro que se elas quiserem progredir nos estudos literários, elas vão ter que ler por elas mesmas. Elas vão ter que ler e elas vão ter que também fazer as próprias análises. Elas vão ter que fazer as próprias análises. Vão ter que tecer as próprias interpretações, embora eu acho que essa parte é facultativa, é completamente facultativa, mas elas vão ter que fazer suas análises textuais, elas vão ter que ler, mas isso tem que vir delas. Você não consegue produzir um literato. É impossível. Você consegue oferecer esse caminho para alguém, você consegue ajudar essa pessoa, você não consegue botar essa pessoa nesse caminho e forçar ela a avançar. Não consegue. Pode ser que ela decida assumir esse caminho e avançar por si mesma, sucedentemente à obrigação que você pôs diante dela. Pode ser que depois de ter sido obrigada e depois de ter sido mal orientada no caminho, ela decida persistir naquele caminho ou entrar nele. No caso seria entrar. Ela decide ela entrar de fato, dar o primeiro passo, que é sempre o dela, sempre é o da pessoa. Ela decide dar o primeiro passo e continuar a dar mais passos, e não só dar o primeiro, não só entrar e depois sair, ela quer entrar e continuar. Pode ser que, né, que isso, essa decisão, essas duas decisões em conjunto, elas se sucedam à obrigação que ela sofreu. Mas nunca é porque ela foi obrigada. Nunca. Nunca é porque ela foi obrigada. Ela não é porque ela foi obrigada que isso aconteceu. Não foi, não é. A pessoa, ela decidiu aquilo ali. Existe uma influência, existe um peso, claro, existe um peso, uma influência clara no que a obrigação traz, mas é uma merda isso. É horrível isso. E mais atrapalha, mais desvirtua, mais desconverte do que qualquer outra coisa. O sistema de ensino, eu não vou dizer mundial, mas o sistema de ensino internacional, porque aí regrupa várias nações e não todas, né? O sistema de ensino internacional em matéria de literatura, gramática, enfim, é um absoluto fracasso, um completo fracasso. É um absoluto fracasso, é um fracasso sem discussão, não tem tamanho. É gigantesco. A pessoa não se interessa pelo que está lecionando, ou se interessa, não tem rigor, ou se tem rigor, não tem interesse e obriga você a ler.
fala, ó, se você não lê isso aqui, eu não consigo te explicar. Você já fracassou, já foi embora, você já não conseguiu. Já não conseguiu fazer isso. Já não conseguiu fazer isso, né? Mas eu não consigo explicar a obra toda. Em nenhuma aula você vai conseguir. Talvez numa sequência de vários seminários você consiga. Talvez numa sequência de vários seminários você consiga explicar uma obra toda. Tudo bem. Mas mesmo aí você não precisa que a pessoa leia. Porque você não vai explicar tudo dela, você vai explicar todos os capítulos. Se você quer explicar cada coisinha de uma obra, cada frase de uma obra, ou cada parágrafo, ou coisa assim, para alguém, você não, a pessoa não vai precisar ler para entender o que você explicou. Só que vai levar muito tempo. Vai levar, eu não sei quanto tempo, eu não sei nem se dá para terminar isso aí. Dá para terminar, dá. Mas leva muito tempo. Vai explicar tudo uma obra? Nossa senhora! Tô pensando aqui alguém querendo explicar a Divina Comédia inteira para outra pessoa. Nossa, quanto tempo! Eu consigo imaginar alguém explicando alguma coisa, sabe, uma, duas, três coisas em cada canto. Em cada um dos 100 cantos, o que já é muita coisa. Mas eu acho que dá. Eu acho que dá. Entendeu? Agora, cada coisinha, é muito tempo. Não é possível, mas é muito tempo. E aí você não precisa que a pessoa leia. Porque você está dando contexto, você está dizendo o que está acontecendo, você está lendo para elas, você está lendo tudo, você está literalmente lendo todos os trechos. Então a pessoa ela leu a obra toda porque você leu para ela, sabe? Mas se você vai explicar um trecho específico, cara, faz um resumo até ali e talvez para o resto do livro também. Claro, que é o tipo de resumo que eu não gosto, mas é o resumo que é útil, que é necessário para esse exercício específico, né? Da análise textual. Você vai fazer um resumo, ó, daqui para cá, uma coisa. Você às vezes não precisa nem fazer um resumo de tudo. Às vezes é um resumo do capítulo. Às vezes assim, não, nesse capítulo aqui, né, essa história, sei lá, de, de Bentinho e Capitu, vai, Dom Casmurro, a história de Bentinho e Capitu. E eles se conhecem desde criança, e eles são muito apaixonadinhos um no outro, e eventualmente eles se casam, né? Se casam e têm um filhinho, né? E nesse capítulo aqui em específico aqui, o Bentinho, né, o Bento, o tal do Dom Casmurro, ele olha para o filho e nota algo estranho. Né? Nota algo estranho. Ele nota traços fisiológicos que lembram um amigo dele que faleceu. Um amigo dele, do Bentinho, que faleceu. Né? Pronto. Eu dei o resumo de tudo que era necessário para, chegando naquele capítulo, a pessoa ter um contexto suficiente para entender as coisas que eu vou dizer. Eu vou falar, olha só como ele escreve assim, assim, assado, como que ele fala assim, assim, assim. Olha, ele usa essas figuras de linguagem. Ele usa esse padrão de organização sintática nas frases, né? Esse padrão frasal, esse padrão, às vezes padrão sintagmático mesmo, assim, né? É assim que ele usa assim, tal e tal, né? Olha só, tem a sonoridade assim, que vai daqui para cá de um jeito, daqui para cá de outro. Enfim, né? É, a pontuação ela vai variando dessa maneira, né? Chega nesse momento a pontuação ela dá uma acelerada porque começa a se multiplicar as vírgulas e os pontos ficam mais raros, ou na outra é um ponto atrás do outro, as coisas ficam mais lentas, ficam mais ficam como blocos assim, né? Tipo como se fossem monolitos, né? Enfim, né? Você não precisa que a pessoa leia o Dom Casmurro. É claro que se ela lê o Dom Casmurro, ela pode ter uma compreensão ainda maior, ela pode entender ainda melhor o que você disse. Mas ela não precisa ler o Dom Casmurro, cara. Ela não precisa ler o Dom Casmurro. Ela não precisa ler Quincas Borba, não precisa ler Brás Cubas, não precisa ler nada. Você não precisa ler coisa nenhuma. E eu acho que o melhor convite, o verdadeiro convite, o convite sincero, o melhor convite, o único, eu diria que o único verdadeiro convite mesmo para a escrita e para a literatura é você lecionar de todo rigor e de todo o coração os trechos que mais te cativam nos livros que mais te cativam, sejam eles de literatura clássica ou de literatura industrial, literatura contemporânea, seja de alta ou baixa literatura. Você gosta daquilo ali e você faz com gosto e com rigor. Tem que ser as duas coisas, tem que ser
Tem que cobrar bastante de si mesmo, mas tem que se deixar livre, né? Eu sou livre para escolher o que que eu vou comentar, mas eu preciso ser duro comigo mesmo, né? E não só relaxar. Não preciso relaxar. Eu acho que essas duas coisas juntas são o melhor. E mesmo pro ensino da gramática, pô. Porque na análise textual, você precisa elucidar sempre a natureza e a função gramatical de cada coisinha que você vai. E você tem que pegar, tipo, a frase, se for uma frase complexa, você tem que pegar a frase complexa toda, aí você vai falar que é uma frase complexa, a sua natureza gramatical, e a função dela, a função sintática dela, né? Que tipo de frase complexa que ela é. E aí você vai entrar, por exemplo, na subordinada, né? Na oração subordinada, relativa, circunstancial, de maneira, coisa assim. E depois você tem que entrar nela, e aí nela você tem um complemento do nome que é muito grande. Você tem que falar um complemento do nome, não, um complemento do nome e tal. Você entra, aí você vai entrando, aí tá aqui no sintagma nominal tal, o adjetivo, epiteto tal, né? Você tem que ir entrando assim, pegar o bloco grande, né? E, e elucidando ele e os bloquinhos subsequentes que o compõem. E tudo isso você vai ter que usar conhecimento gramatical. Você vai ter que usar conhecimento de naturezas e funções gramaticais, de classe gramatical e função sintática. E você vai ter que fazer isso vez a vez e acaba que isso vai entrando na cabeça. Isso vai entrando na cabeça do aluno e que ele vai conseguir entender. Vai conseguir entender por analogia. Não analogia, mas analogia entre essas próprias coisas. Tipo, toda vez que tem esse tipo de palavra aqui, ele fala sintagma nominal. Toda vez que tem isso aqui, sintagma nominal. Toda vez que tem isso aqui, é claro que a leitura de uma gramática vai deixar as coisas ainda mais claras. Você vai entender, sintagma nominal é quando tem o determinante e o nome comum, ou quando tem só o nome próprio, ou às vezes só o nome comum, ou raramente um determinante e o nome próprio. Caramba, sabe? Mas ele vai aprender a reconhecer essas coisas antes de entendê-las por inteiro, saca? Antes de entendê-las por inteiro, né? E aí o ensino da gramática, o ensino da análise textual e o ensino do gosto pela leitura, da literatura, qualquer que seja, elas vêm através de uma lição no sentido de lecionar, de dar aula, tá, gente? Enfim, elas vêm muitas vezes, na verdade são raras às vezes, infelizmente raras às vezes, mas elas vêm com muita certeza, com absoluta certeza, eu não tenho dúvida disso, vem com absoluta certeza através de uma lição que foi feita com rigor e com coração. Uma lição que você faz com uma cabeça e com, né? É o que eu já faço, pretendo fazer. Eu ainda não dou aula, né? Então eu faço por inteiro, eu faço pra mim só, né? O que eu escrevo é pra mim, né? O que eu escrevo por enquanto é só pra mim, né? Como eu tenho pouco tempo pra isso aqui, mas enfim. E é isso. É isso. Vamos ver mais perguntas. Mais perguntas. Mais uma vez, Tupolev. Panda, ultimamente não tenho estudado muito, por razões fora do meu controle. Entretanto, eu me chegou às mãos uma coisa que nunca tinha dado atenção. O movimento futurista. Eu realmente não entendi, eu realmente não concordo com nada do Filippo Martinetti, Giacomo Balla, entre outros. Declaram no Manifesta Futurista, mas fiquei fascinado com aquilo por alguma razão. Poderias dar-me a tua opinião a este poderias dar-me a tua opinião a este movimento e a outros que parecem ser muito interessantes como o surrealismo? Eu entendi a pergunta, só foi formulada de um jeito muito esquisito. Futurismo eu sei pouca coisa sobre, pouquíssimo sobre, pouquíssimo, não tem muito o que falar. Não li nenhum autor futurista. Li sobre, mas li pouco. Os livros de história literária geralmente dedicam um parágrafo, às vezes meio parágrafo ao futurismo, então falar o quê, né? Não tenho como te ajudar nisso não, nisso aqui não. Agora, sobre o surrealismo eu já falei bastante, ainda falo bastante.
O surrealismo é bem maior do que eu conheço. Eu não sei o quão grande ele é, mas eu sei que ele é bem maior do que eu já li sobre. Prefiro deixar isso aqui pra quando eu tiver um pouco mais de leitura. Mas assim, o surrealismo, eu acho interessante que o surrealismo ele existe como poesia e como panfleto, como manifesto e como poesia. Né? Então ele existe também como romance, talvez tenham peças surrealistas, provavelmente tem, mas o surrealismo ele é principalmente, principalmente poético, principalmente na poesia. Existe, claro, ele é muito famoso na pintura, nas artes plásticas, nas artes picturais, até na escultura e tal, e outras coisas mais, no cinema também. Mas aqui o surrealismo literário. O surrealismo literário ele é profundamente poesia, né? Ele é majoritariamente poesia. E, cara, eu ainda não sei dizer muito bem algo sobre ele. Eu sei que eu gosto, acho maneiro, acho que vale a pena ler sim. Mas eu não sei exatamente o que dizer, saca? Eu não sei o que dizer exatamente aqui. Ah, enfim, vou ter que deixar isso mais pro futuro. Vou ter que deixar isso mais pro futuro. Deixa eu ver se tem alguma outra pergunta aqui. Tem uma pergunta, tem um monte. Tem muitas que eu já respondi. E outras que não. Só que eu não sei diferenciar entre uma e outra. Mais pra baixo. Tem umas aqui que eu prefiro deixar pros vídeos futuros. Essas aqui eu prefiro deixar pros vídeos futuros. Enfim. Esse foi o quadro. Esse foi o quinto oráculo de Antares. Essas foram as respostas dos deuses. E que os infernos tenham pena de vocês. Até mais.